Olá, meus queridos. Sou a professora Marcilene e vou ministrar para vocês agora uma aula sobre a cultura da soja, referente à nossa disciplina de específica do Território 1, dando continuidade aos assuntos já abordados. Lembrando que eu já abordei esse assunto por meio de uma atividade, no entanto, é um assunto de extrema importância para vocês compreenderem a cultura da soja, não só a cultura da soja, como outras culturas também. Vou ensinar para vocês diversas terminologias que vão auxiliar vocês em toda a vida. Então, vamos lá dar continuidade. Primeiro, eu vou iniciar com a classificação botânica da soja. A soja possui o nome científico Glycine max L. Gente, deixando bem claro que esse L vocês vão ver em praticamente quase todas as plantas que são cultivadas para o nosso consumo, as plantas mais conhecidas. Elas vão ter esse L no seu nome científico. Esse L se deve a quem classificou essa planta, essa espécie, certo? Em que a maioria dessas plantas foram classificadas por Linneu, por isso L. O L é referente a Linneu. Então, nós temos a soja com o nome científico Glycine max L, em que pertence à classe Rosidae, mas, professora, está escrito Rosidae. Gente, essas palavras, elas não são de origem portuguesa, então, do nosso português. Quando usadas por nós, ela não é lido com essa terminação ai. Nós vamos ler apenas sem o ai, Roside. Assim como temos família Fabaceae, não se lê Fabaceae, se lê Fabace. Então, todas as palavras que forem relacionadas com a classificação botânica de qualquer espécie, ela vai ter essa regrinha na leitura. Vocês vão desconsiderar a terminação ai, porque a origem dessa palavra vem do latim. Então, se lê dessa forma. Dando continuidade, a ordem é Fabalis e a família Fabaceae, que é a antiga família que era chamada leguminosa, certo? Que era Leguminosae, no caso. Que é a família Fabaceae, é a família que está todas as leguminosas. Feijão, a soja, nós temos também o grão de bico, ervilha, enfim, as leguminosas fazem parte da família Fabaceae. Dividindo agora o nome científico sempre vai ser composto pelo gênero e pela espécie. O gênero da soja é Glycine, que é o primeiro nome sempre será o gênero, e o último nome é a espécie. Isso não é apenas para a cultura da soja. Todas as plantas possuem dois nomes que vão formar um nome composto para o seu nome científico, porque o primeiro nome é referente ao gênero, e o segundo nome é referente à espécie. Como aqui nós temos Glycine como gênero e Max como espécie, certo? Agora eu vou mostrar aqui para vocês. A imagem não está muito boa, mas dá para vocês terem uma noção. A planta da soja, certo? E seus principais componentes. Aí nós temos aqui, começando pela raiz, nós temos uma raiz pivotante ramificada. Não vou me aprofundar, porque eu vou fazer isso nos slides a seguir. Temos aqui as raízes laterais, os nódulos presentes nas raízes, o hipocótilo, aqui indicando o nível da superfície do solo, os cotilédones, a folha unifoliada, temos as gemas auxiliares aqui, temos a ponta de crescimento, certo? Que é aqui, o pecíolo e a folha trifoliolada, os folíolos. Eu vou falar mais sobre isso com vocês na parte que eu vou explicar de folhas, tá? Aqui é só mais para vocês conhecerem as principais partes da planta da soja.
Agora vamos falar sobre a morfologia da soja, as raízes. A soja possui uma raiz do tipo pivotante. Se vocês nunca ouviram falar desse termo ou não sabem o que significa, todas as plantas existentes, elas só podem ter dois tipos diferentes de raízes, ou a raiz pivotante ou a raiz fasciculada. No caso da soja, ela possui a raiz pivotante. Qual a característica da raiz pivotante? Ela possui aqui, ó, dá para ver com clareza, ela possui uma raiz principal, tá vendo? Que é maior, mais densa, em que dessa raiz principal irá sair todas as outras ramificações, que são as raízes secundárias. Então, o sistema radicular de uma planta que possui um tipo de raiz pivotante, ela vai ser composta dessa forma, por uma raiz principal e suas ramificações, que são as raízes secundárias ou axiais, certo? E no caso, se ela fosse uma raiz fasciculada, não teria essa distinção. Todas seriam raízes de tamanho similar, enfim, não teria uma raiz principal que se destacaria em relação às outras, certo? É como se fosse um sistema radicular uniforme, que todas as ramificações fossem da mesma natureza. Aí aqui, como eu falei, é composta por uma raiz principal, que é esta, e suas raízes secundárias. Agora o caule. O caule da cultura da soja, ele é híspido, é um caule híspido. Nessa foto aqui dá para mim explicar perfeitamente o que se trata um caule híspido. É esse tipo de caule que ele é todo recoberto por essa espécie de pelos, certo? Que são tricomas, na verdade, que possuem tamanho, que são curtos, porque muitas espécies possuem esses pelos longos. No entanto, no caso da soja, eles são finos e são curtos. Por isso, ela é considerada uma planta com caule híspido, devido a esses pelos. E é um caule pouco ramificado. Você não vê ramificações, não existem muitos ramos na cultura da soja, por isso é considerado pouco ramificado. Aí aqui nós temos ainda em relação ao caule, certo? O desenvolvimento desse caule é a partir do eixo embrionário, que vai acontecer logo após o início da germinação. Assim que a semente germina, esse caule ele já vai começar a surgir a partir do eixo embrionário, certo? Em que nós temos aqui essa imagem, vou mostrar para detalhar um pouco mais para vocês. Nós temos aqui a radícula, certo? A radícula, um pouco acima da radícula, ela vai gerar o hipocótilo. Acima do hipocótilo, nós vamos ter o desenvolvimento do cotilédone, que são essas mini folhinhas, certo? Que, na verdade, não são folhas, porque, digamos assim, botanicamente, são consideradas folhas quando elas são capazes de utilizar a água, a luz e o oxigênio, certo? Para poder para poder realizar o processo de fotossíntese. Se a planta ela não consegue desenvolver isso, a sua característica, que são as plantas são seres autótrofos, se ela não consegue produzir seu próprio alimento, ela não vai ser considerada folhas. Essa parte da planta não pode ser considerada folha. E por isso os cotilédones não são considerados folhas, porque o cotilédone ele se desenvolve a partir da reserva de energia que estava contida na semente e não por si só. Aí, quando se desenvolvem as primeiras folhas acima do cotilédone, essas sim são consideradas folhas, porque essas conseguem produzir seu próprio alimento. Elas têm todas as estruturas necessárias para a produção do seu próprio alimento.
Então, nós temos aqui a folha primária, certo? Que vai se desenvolver acima do cotilédone e após o desenvolvimento dessa folha primária, que vai gerar uma gema apical, nós vamos ter o desenvolvimento da folha definitiva, em que essa folha definitiva ela vai se desenvolver, seguir o desenvolvimento no caule. As partes do caule são duas, hipocótilo e epicótilo. Como temos aqui na imagem. Na imagem vocês podem ver aqui o hipocótilo e aqui o epicótilo, certo? O hipocótilo ele vai ser a primeira porção desenvolvida do caule. E em seguida é que nós vamos ter o desenvolvimento do epicótilo. A diferença é que o hipocótilo ele é uma porção entre as raízes e os cotilédones. Então, ele fica aqui, ó, entre o cotilédone e entre as raízes. Enquanto o epicótilo, aqui o epicótilo, ele é uma porção que vai ficar entre os cotilédones e as folhas. O hipocótilo vai ser entre as raízes e o cotilédone e o epicótilo vai ser entre os cotilédones e as folhas primárias, certo? Agora vamos para o slide seguinte. Aqui nós temos os tipos de crescimentos da cultura da soja, que é determinado e indeterminado. O tipo de crescimento determinado é quando há transformações da gema terminal. O que seria essa gema terminal? Vou voltar aqui ao slide anterior. Quando as plantas vão se desenvolvendo e tem uma gema. Essa gema é o que vai ligar a folha aqui, certo? É onde a folha vai se desenvolver a partir dessa gema apical. Por isso que é chamada de gema. Só que no final dessa planta, quando essa planta atinge seu crescimento, vai ser determinado pelo surgimento de uma gema terminal. Isso quer dizer que a partir dessa gema não vai poder se desenvolver folhas. No entanto, algumas espécies de plantas não há o surgimento dessa gema. Na verdade, desculpa, em algumas plantas há a transformação dessa gema terminal, em que ela vai se transformar em uma inflorescência e vai se desenvolver, certo? Já quando não há transformação dessa gema terminal, ela continua se desenvolvendo. Ela vai se desenvolver, perdão, eu falei aqui da inflorescência. A inflorescência acontece no crescimento determinado. A gema terminal, ela vai indicar a terminação, certo? E a partir dessa gema só vai surgir ali uma inflorescência, que muitas vezes a gente acha que são as flores da planta. Enquanto no indeterminado, a gema apical, a gema terminal, ela não vai se desenvolver. E ela, como não vai haver uma transformação dela para essa inflorescência, indicando a terminação da planta, ela vai continuar se desenvolvendo enquanto ela tiver recursos para se manter viva. Então, a soja possui esses dois tipos de crescimento. Lembrando que ela é produzida anualmente, certo? Quando ela fica ali por muito tempo no solo, ela está se nutrindo, ela está empobrecendo o solo. Sem falar que quem planta vai realizar a colheita quando chega no tempo determinado, correto? E então não tem essa questão de permanecer ali para o tipo de crescimento indeterminado. Agora, em relação às folhas. A planta da soja, durante o seu ciclo, ela possui 3 tipos de folha.
ao longo do seu crescimento. O primeiro tipo vão ser as folhas embrionárias ou cotiledonares, que pode ser chamado pelos dois termos. O segundo tipo são as folhas unifolioladas e o terceiro são as folhas trifolioladas. Vamos definir a seguir. As folhas, em relação às folhas cotiledonares, certo? Elas vão aparecer na fase de germinação e emergência. A fase de germinação é quando a plântula ela vai germinar da semente. A semente vai dar origem a uma plântula. Plântula que eu falo é porque enquanto a planta ainda não é capaz de produzir seu próprio alimento, ela não é considerada uma planta, ela é uma plântula. Plântula porque ela nessa fase ela se desenvolve somente com a reserva de energia presente na semente. Por isso que a gente fala que a semente tem que ser de qualidade, porque se a semente não for de qualidade, ela não vai ter reserva de energia suficiente para gerar uma plântula saudável que vai conseguir se desenvolver até gerar folhas que vão ser capazes de produzir seu próprio alimento para o crescimento vegetativo dessa planta. Aí, em relação... Então, essa primeira fase que vão aparecer são as folhas cotiledonares. Como eu já falei, folhas entre aspas, porque ela não é capaz de produzir seu alimento, ela está sobrevivendo ali da semente. Em que essas folhas elas vão ter formas oval, vai ter uma forma oval elíptica, certo? Em que essa forma ela vai ser como está aqui na imagem, certo? Ela é um pouco arredondada em sua ponta e ela é um pouco mais alongada do que um círculo. Por isso é chamada de oval elíptica.